A paz de Cristo e a alegria de Maria acolha você que se une a nós a partir de agora para mais este momento de reflexão, de oração, com a ajuda deste grande santo São Francisco de Sales, nesse momento de direção espiritual com ele mesmo, com os seus ensinamentos, com os seus conselhos. Eu sou Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e abraço você que está conosco pelas plataformas do YouTube, do Instagram, do Facebook, nos acompanhando pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio. Um abraço carinhoso a você, querido ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá 102.1, a Rádio do Bem. Você também que nos ouve pela web rádio Jesus Misericordioso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos continuar esse caminho de crescimento na amizade com o nosso Deus. Nós que somos, eu acredito que você é, Filoteia, essa palavra que significa alma amiga de Deus, alma que deseja crescer na intimidade com Deus. Estamos nos baseando, você sabe, se não está chegando agora, fica sabendo, neste tesouro da nossa igreja, esse livro escrito com vários conselhos espirituais para a nossa vida prática, na nossa relação com Deus, na nossa relação entre nós, pelo Bispo de Genebra, o grande doutor da Igreja, São Francisco de Sales, que tem um ensinamento assim doce como o mel. Se você não tem ainda o livro Filoteia, procura adquirir e ler e acompanhar conosco essa leitura refletida, meditada de cada dia que estamos fazendo aqui. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, já convido você a rezar conosco. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, abra o seu livro Filoteia. Se você não tem, procura adquirir o quanto antes. Já convido você que não é inscrito ainda aqui no nosso canal a fazer isso agora, tá bom? Toca aí no botãozinho inscrever-se, toca no botão seguir, começa a acompanhar o nosso perfil e, mais do que isso, compartilhe, passe adiante, copia o link desse vídeo, cola aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus contatos privados, passe adiante este momento tão importante para quem quer ter uma vida feliz aqui na Terra e um dia eternamente no céu. É isso que a gente alcança na amizade com Deus. Hoje nós vamos para o capítulo 7 da primeira parte do livro Filoteia. No nosso encontro anterior, São Francisco de Sales nos ajudou a entender que nesta vida dedicada a Deus, na amizade com Deus, uma coisa importantíssima, indispensável, logo de início, é romper com tudo que é inimizade com Deus, com tudo que é contrário a Deus. E claro, quanto mais contrário a Deus, mais grave, estamos falando dos pecados graves. Foi o assunto do nosso encontro anterior. Hoje, São Francisco de Sales vai nos fazer entender que essa amizade com o mal, essa amizade com o que é errado, essa nossa vida de pecado deixa em nós marcas, afeições que precisam também ser superadas. Por isso ele nos diz, em seguida, é o tema deste nosso encontro de hoje, dessa direção espiritual de hoje, é necessário purificar a alma de toda a afeição ao pecado. Olha, já deu para entender que existe o pecado, o ato pecaminoso, o ato desvirtuado, o ato errado propriamente dito, o pecado, mas existe também a afeição, o apego, a atração pelo pecado. Vamos entender
com esse ensinamento muito rico que hoje São Francisco de Sales tem para cada um de nós. Preste atenção. Todos os israelitas saíram do Egito, mas muitos deixaram lá o seu coração preso. Olha que lindo. É muito interessante ver como São Francisco de Sales, com muita sabedoria, iluminado pelo Espírito Santo, traz essas comparações, essas reflexões a partir da natureza e, claro, a partir da palavra de Deus. Você sabe, o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito. Mas ele está dizendo, muitos saíram de lá com o seu corpo, mas o seu coração ficou preso. Não adianta a gente largar o pecado, mas continuar preso a ele. É isso que ele vai nos ensinar. Por isso é que no deserto, se lhes despertaram, aqueles que foram libertos do Egito, desejos das cebolas e viandas do Egito. Lembra da passagem? Eles diziam, estamos cansados aqui nesse deserto, estamos com saudade daquele tempo, das cebolas do Egito, saudades da vida velha. Quando largado o pecado, não alimente saudades da vida velha. Assim também, diz São Francisco de Sales, há muitos penitentes que efetivamente saem do pecado, porém não lhe perdem o afeto. Quero dizer, eles se propõem não recair no pecado, mas com uma certa relutância e pesar de abster-se de seus deleites. Olha, fica atento a isso aqui. Veja que ensinamento interessante. No encontro anterior, São Francisco de Sales nos dizia da importância, e não é tão difícil de entender, de rompermos com o pecado. E até na confissão, indispensável fazer uma boa confissão, dizer de coração realmente, prometo pela vossa graça, ali no ato de contrição, nunca mais pecar. Agora, eu não posso ficar pesaroso com isso, você entende? Eu não posso dizer, eu não vou mais pecar, eu não estou mais pecando, mas como era bom pecar. Ah, como eu sinto falta daquilo que eu fazia, daquela sensação que eu tinha, daquele benefício que eu usufruía. Você tinha uma vida fácil porque era corrupto, porque roubava, e você decidiu parar de roubar, parar de corromper, mas você fica se doendo porque era tão bom, as coisas eram bem mais fáceis. Você vivia uma vida de adultério, na traição ao seu esposo, à sua esposa. Você decidiu ser amigo de Deus, ser amiga de Deus, e para isso romper com o pecado, mas você fica alimentando aquela saudade daquilo que você vivia quando estava numa situação de pecado. É sobre isso que ele está nos alertando. Não basta nos propormos não pecar mais, mas não podemos ficar alimentando esses deleites, esses desejos, estas vontades que vão acabar nos levando a pecar de novo. O coração, continua São Francisco de Sales, os denuncia e afasta de si, mas sempre tende novamente para eles, à semelhança da mulher de Ló que virou a cabeça para Sodoma. Olha que recordação bíblica fantástica. Ló e sua família e sua mulher são libertos da grande destruição de Sodoma. Lembra dessa passagem? Mas quando eles vão saindo, quando vão caminhando para a libertação, a mulher de Ló olha para trás. Os anjos de Deus tinham alertado, não olhem para trás. Ela olha, a imagem diz, se transforma numa estátua de sal. Deixa o pecado e não olha mais para ele, entendeu? Eu tenho que romper com o pecado e não posso ficar mais olhando, sentindo saudade, pensando como era bom aquilo que era mal. Essa é a orientação. Privam-se do pecado como os doentes dos melões. É verdade que não os comem com medo da morte, de que o médico os ameaçara, mas aborrecem-se da dieta, falam dela com aversão
e não sabem o que fazer, ao menos querem cheirá-los muitas vezes e têm por ditosos os que os podem comer. Ora, olha agora esse exemplo de uma realidade natural. Você foi ao médico e você está com alguma doença e que tem a ver com a questão alimentar e o médico lhe proibiu, por assim dizer, de comer determinada coisa. Ele está aqui dando o exemplo dos melões. Podia ser de uma carne gordurosa, por exemplo. Olha, você está com colesterol alto e aí você não pode comer um churrasco. Você está com um problema sério, com risco de desenvolver uma diabetes e você não pode comer tanto doce como você comia antes. Aí o que é que acontece? A pessoa deixa de comer o churrasco, deixa de comer aquelas guloseimas, porém simplesmente motivada por um medo, não por uma consciência mais profunda, e ficam reclamando. Ah, que coisa chata comer essa comida insossa, sem essa gordurinha gostosa. Ah, como é ruim, tanto que eu gosto de doce e não posso comer. Mas o que é que eu posso fazer? O médico disse que faz mal. E aí olho para alguém que está se deleitando lá com uma picanha assim, muito gordurosa, muito deliciosa e fica, ah, que inveja, olha como eu queria estar comendo aquilo lá. Você entendeu? Isso pode acontecer comigo, com você, com relação ao pecado. Você queria estar fazendo sei lá o quê e sabe que não pode e até deixou de fazer, graças a Deus, isso já foi algo muito bom, mas você fica com inveja de quem faz. Você fica desejando lá no fundo, tendo uma afeição por aquilo que não é certo. É aí onde está o grande perigo, porque você não arrancou o mal pela raiz. Passam, ele diz assim, eis aí um retrato fiel dos penitentes fracos e tíbios. Olha, quem vive isso é um penitente fraco, um penitente sem convicção, sem determinação, um penitente tíbio. Passam algum tempo sem pecado, mas com pesar. Não está pecando, mas está sofrendo porque não está pecando. Muito estimariam poder pecar se não fossem condenados por isso. Então não é por um amor verdadeiro a Deus, não é por uma consciência do mal que aquele pecado realmente faz, é simplesmente com medo do inferno. Pode ser um passo inicial e assim muito arriscado, mas está longe de ser o ideal. Falam do pecado com certo gosto que o vão prazer lhes proporciona e pensam sempre que os outros se satisfazem e deleitam cometendo. É como a gente dizia, é uma espécie de inveja do pecador, de inveja daquele que está no pecado. E aí é um grande erro. Renuncia alguém na confissão ao propósito de vingar-se. Aqui é um exemplo. A pessoa na confissão renunciou à vingança. Eu estava querendo me vingar, mas eu não vou mais me vingar. Eu quero pedir perdão a Deus, porque eu estava alimentando aquele sentimento de vingança. Então, na confissão, você proclamou isso a partir de um arrependimento. Eu não quero, entendendo que é uma coisa errada, que a vingança é algo que não agrada a Deus e não faz bem a ninguém. Mas, aí está. Daí a pouco, vê-lo-ás numa roda de amigos, conversando de bom grado sobre o motivo de suas queixas. Diz que sem o temor de Deus faria isso ou aquilo, que a lei divina, quanto a esse ponto de perdoar os inimigos, é muito difícil de observar, que prouvesse a Deus que fosse permitida a vingança. Olha só, será que você já passou por isso? Você, na confissão, pediu perdão porque estava pensando em se vingar de alguém, em desejar o mal a alguém, mas aí, algum tempo depois, numa roda de amigos, você diz um negócio desse aqui. Ah, se não fosse Deus, olha, se não fosse Deus, ele sabe o que eu era capaz de fazer com aquela pessoa, e ainda dizendo isso com toda aquela raiva, com toda aquela mágoa.
e dizendo, se Deus deixasse eu me vingar, eu ia fazer o que eu queria. Veja, quando a gente reflete assim, a gente percebe como isso realmente não tem o menor sentido, mas é o que tantas vezes eu e você vivemos com relação ao pecado. É ou não é? Deixa aí no comentário, escreve aí no seu celular, no seu computador, se já não aconteceu isso com você. Olha aí, no campo da pureza, você agora é casado, você agora é casada e talvez tenha recordações de quantas coisas malucas aí no campo da sensualidade, da sexualidade desordenada você fazia na época de solteiro e fica aí dentro do seu casamento pensando este tipo de coisa, recordando, dizendo, bom era naquele tempo. Presta atenção, presta atenção. Quão enheredado está o coração deste mísero homem pela afeição ainda que livre do pecado, e quanto se assemelha aos israelitas de que falei acima. Lembra do primeiro exemplo que ele deu lá no início, dos israelitas livres da escravidão do Egito, e aquela escravidão ela é um sinal, um símbolo da escravidão do pecado. A escravidão do Egito, ela quer recordar para nós a nossa situação na escravidão do pecado. E aí Deus liberta o povo, aquela travessia do Mar Vermelho, mas continuam presos àquela escravidão. É a mesma coisa que acontece. Você já confessou, você já até foi perdoado daquele pecado, você já está até livre daquele pecado, mas não perdeu a afeição, o desejo dele, a vontade dele. É isso exatamente o que devemos dizer também daquelas pessoas que, detestando seus amores pecaminosos, conservam ainda um resto de prazer em familiaridades vãs e em demonstrações demasiado vivas de acatamento e amizade. Vamos aqui pegar essa situação também muito concreta. Imagina que você tinha um relacionamento pecaminoso com alguém. Mesmo sendo solteiro, você já tinha algumas intimidades que não deveria ter. Ou sendo casado, você começou a se relacionar com alguém fora do seu casamento. Deus lhe iluminou, graças à misericórdia de Deus, você percebeu que aquilo era errado e você se arrependeu até certo ponto e confessou aquilo que você fazia de errado como solteiro, ali no seu namoro, ou uma relação extraconjugal. Mas você ainda continua, como a gente diz aqui no nosso sertão, no Nordeste, ainda continua com chamego com aquela pessoa. Olha, isso não vai dar certo. Você continua solteiro, você agora está de alguma forma procurando viver a castidade, você se confessou, mas você fica ainda com algum tipo de intimidade, de conversa, de familiaridade com aquela pessoa, ou com talvez o seu namorado, a sua namorada, que você já está procurando viver de uma realidade mais reta. Ou então você rompeu com aquela situação extraconjugal, mas não rompeu, mas não rompeu. Não está tendo talvez a mesma proximidade, mas não está tendo a necessária distância. Tem que romper rompendo, entendeu? Tem que romper rompendo. Não adianta romper como se não tivesse rompido. Que perigo imenso está correndo a salvação destes penitentes. Meu irmão, minha irmã, é um grande perigo que eu corro e você, se mesmo confessando aqueles pecados graves, a gente continua desejando cometê-los, continua envolvido em situações que favorecem que eles sejam cometidos por nós. É assim que São Francisco de Sales vai encerrando. Ele diz: que perigo imenso está correndo a salvação destes penitentes. É um grande perigo. É muito fácil cair no pecado de novo desse jeito. Portanto, Filoteia, uma vez que aspiras sinceramente à devoção, à amizade com Deus, estar com Deus, não só deves deixar o pecado,
mas também é necessário que o teu coração se purifique de todos os afetos que lhe foram as causas e são presentemente as consequências. É exatamente esta atração, este afeto, este desejar pecar que nos levou a pecar. E se eu não largo disso, se eu não purifico o meu coração disso, é claro, eu vou voltar a pecar de novo. Não tem saída. Pois, além de constituírem um contínuo perigo de recaídas, enfraqueceriam a tua alma e te abateriam o espírito. Duas coisas que, como deixei dito, são irreconciliáveis com a vida devota. Não podemos estar abatidos no espírito nem enfraquecidos na nossa alma. Temos que deixar que o Espírito Santo vá fortalecendo a nossa união com Deus. Essas almas, diz São Francisco de Sales, que tendo deixado o pecado, são tão tíbias e vagarosas no serviço de Deus, assemelham-se a pessoas, lá vem outra comparação, que têm uma cor pálida. Não é que estão verdadeiramente doentes, não é toda pessoa pálida que está doente, mas bem se pode dizer que seu aspecto, seus gestos, mais bem se pode dizer que seu aspecto, seus gestos e todas as suas ações estão doentes. A pessoa não está doente ainda, não é? Mas aquela palidez, aquelas atitudes vão acabar adoecendo a pessoa. O que é que ele quer falar? Você às vezes olha para uma pessoa, vê que ela está meio pálida, não é? E pergunta o que é que aquela pessoa tem feito. Porque eu não estou dormindo direito, eu não estou comendo direito. Ela não está doente ainda, mas é só questão de tempo. Ela já está dando sinais que vai adoecer, entendeu? Então esse negócio desse chamego com o pecado, desse olhar para trás, desse ficar com saudade daquele tempo que eu podia fazer isso, ou que eu achava que eu podia, que pena que agora eu não posso, porque agora eu sou da igreja, agora eu estou assistindo Direção Espiritual com São Francisco de Sales, e é até interessante, mas eu acho ruim, porque por conta disso eu deixei de fazer isso ou aquilo que eu fazia. Isso aí é questão de tempo para recair no pecado, para adoecer. Quais são as características dessa pessoa pálida, quase doente, não é? Comem sem apetite, riem sem alegria, dormem sem repouso e mais se arrastam do que andam. Essa pessoa aí está quase doente, vai acabar adoecendo. Deste modo, aquelas almas em seus exercícios espirituais que nem são numerosos, nem de grande mérito, praticam o bem com tanto de sabor e constrangimento, reza com má vontade, vai à missa com má vontade, preferia estar pecando. Fazer isso, meu irmão, minha irmã, faz com que essas pessoas, que podem ser eu e você, cheguem a perder o brilho e a graça que o fervor dá às obras de piedade. Então nós vamos pedir hoje essa graça ao Senhor. Eu vou pedir para mim, espero que você peça para você também, de ter o coração purificado quanto às afeições ao pecado. Graças a Deus, acredito que você já rompeu com muitos pecados. Graças a Deus, eu já rompi com muitos pecados. Mas isto, por mais que seja bom, e é muito bom, não é suficiente. É preciso purificar o nosso coração também com relação aos desejos do pecado, aos afetos, às atrações com relação àquele ou aquele outro pecado. E o Espírito Santo já está lembrando a você, já está lembrando a mim, e nós vamos pedir nessa oração que Jesus nos ensinou que o nosso coração, livre dos pecados mortais, seja também purificado de todas essas atrações, de todas essas afeições que mais cedo ou mais tarde nos levariam a cair novamente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço muito grande para você. Que bom que estamos juntos fazendo este caminho de crescimento na vida devota, na vida de amizade com Deus, como boas filoteias que nossas almas devem ser. Se fez bem a você esse conteúdo, passe adiante. Se não é inscrito no nosso canal, toca agora o botãozinho inscrever-se, toca o botão seguir, comece a fazer esse caminho conosco, mas passe adiante. Convide outras pessoas. Você que está ouvindo pela rádio, manda uma mensagem, liga para alguém e divulga esse encontro diário que estamos tendo aqui através do livro Filoteia. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.